Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, a paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Salve Maria Santíssima Virgem Imaculada. Hoje é dia 30 de janeiro de 2021. Estamos no sábado da terceira semana do tempo comum. Aos textos bíblicos para o dia de hoje. Primeira leitura, carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos de 1 a 2 e de 8 a 19. Esperava a cidade que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. O salmo de hoje é um trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 69 a 75, faz parte do cântico de Zacarias, o Benedictus. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. Repetindo, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. Atentos, escutemos o Santo Evangelho. Marcos, capítulo 4, versículos 35 ao 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos, vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram, Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar, silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos, por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros, quem é esse a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Que o Espírito Santo, doador dos 7 dons, ilumine nossa mente e o nosso coração para compreendermos a palavra que nos foi anunciada. Amém. A carta aos Hebreus hoje traz aquela clássica definição de fé, no versículo 1, do capítulo 11. A fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. No texto do Evangelho, Jesus censura os seus discípulos diante daquele desespero que se abateu sobre eles quando uma tempestade sobreveio contra a barca onde eles estavam, e Jesus diz assim para eles, por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? É a pergunta que Jesus mesmo faz aos seus discípulos. Hoje a gente pode se perguntar também se a gente ainda tem fé ou se a nossa fé é uma fé sólida, é uma fé enraizada em Deus. Porque tantos problemas acontecendo ao nosso redor no mundo, tanta tragédia, tanta violência, o mal assim, mostrando sua face mais assustadora, de todas as formas. E se não bastasse todos os problemas que a gente já vem carregando há anos em nosso país, no mundo inteiro, ainda a gente tem de enfrentar, vai fazer quase um ano praticamente, essa pandemia de um novo vírus, que causa uma enfermidade que tem levado a vida de muitas pessoas, muitos irmãos nossos no mundo todo, né? No planeta inteiro. Isso nos assusta, nos tira muitas vezes o chão, pode nos causar um desespero, Mas se a nossa fé é autêntica em Deus, a gente deveria estar neste momento serenos, como Jesus estava sereno naquela barca, mesmo em meio à tempestade. Por que digo isso? Porque a gente confia em Cristo. A nossa fé está nele. Nós esperamos nele.
Se Ele está conosco, e Ele prometeu estar conosco todos os dias até o fim dos tempos. Não faz muito tempo, a gente estava celebrando, no final do ano passado, aí o Natal. E quanto nos foi dito que Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco, naquela solene celebração do dia 25, do Verbo que se fez carne e habitou entre nós, armou sua tenda no nosso meio. Tudo isso é verdade e tudo isso faz parte do depósito da fé que nós recebemos. Jesus Cristo, sim, Ele caminha conosco, está no meio de nós. Não deveríamos, então, diante de problemas que se abatem contra a nossa casa, contra a nossa vida, contra aqueles que são para nós queridos, ou contra a nossa nação, no mundo, enfim. Esses problemas, essas tempestades nas suas mais variadas formas, não poderiam tirar a nossa paz, a paz que tem aquele que tem Jesus. A serenidade de Jesus em meio àquela tempestade também deve ser a nossa. Então o cristão olha para todos esses problemas e não é que ele se sente um homem de ferro, no sentido, nenhum mal desse me atinge, eu sou imune a todos esses problemas, a minha família, minha casa, minha vida não são atingidas por esse mal. Não é nesse sentido, é no sentido de, eu estou no meio dessa tempestade, também estou junto com vocês nessa tempestade. Eu como cristão faço parte desse mundo, não estou fora dele, mas a minha confiança é tão forte em Jesus, eu estou dizendo o que a gente deve fazer, né? Claro, a minha confiança é tão forte em Cristo, está fundamentada na rocha que é Cristo, que nada pode me abalar, nada pode ter a minha fé. Mas se a gente vier a perder a vida por conta de alguns desses problemas, muitos que tem aí nos atingido, puxa vida, mas é só a gente pensar, nós não somos para esse mundo, para essa vida, para permanecermos aqui, não temos morada permanente aqui. Paulo já vai dizer em uma das suas cartas, nós caminhamos para a pátria futura, essa aqui é apenas passageira, é transitória. Se é passageira, então as tempestades que irão ocorrer fazem parte também das provas e da maturação da nossa fé. Por isso, nós precisamos confiar mais em Jesus Cristo, porque Ele está conosco. E o que pode nos assegurar essa tranquilidade, essa serenidade em meio ao caos, a tanta desordem, a tantas tempestades, ao mar revolto dessa vida? O que pode nos garantir essa paz e essa serenidade e tranquilidade? Só a fé, somente a fé em Cristo, a fé verdadeira. Muitos querem ter Jesus no barco, mas muitos querem ter Jesus dormindo, não é verdade? Que ele fique guardadinho lá, como fosse um enfeite. Então eu tenho um quadro de Jesus na parede, eu tenho objetos devocionais relacionados a Jesus, mas ele tem que ficar dormidinho. Eu não quero que ele acorde, eu não quero que ele desperte, porque eu quero estar no comando desse barco. Eu quero controlar a minha vida, eu quero fazer do jeito que eu penso que é o melhor, eu quero fazer da minha forma. Então eu quero impor o meu gosto, eu creio em Jesus, eu quero ser discípulo de Jesus, mas quero que ele fique dormindo, que a sua doutrina, que a sua palavra, que os seus ensinamentos não me incomodem. Fica quietinho, Jesus dormindo aí na polpa do barco. É assim que a gente quer. Aí quando vem uma tempestade, quando vem as tribulações, a gente quer acordar Jesus. Só que a gente quer acordar Jesus no meio do caos. Se a tempestade passa, se a tempestade se acalma, pode ser que a gente se esqueça novamente da presença de Jesus e queira renegá-lo, colocá-lo de volta para dormir. Vamos fazer o seguinte: é hora de confiarmos a Jesus a nossa vida de maneira plena. Fala para Jesus: o Senhor entra nesse barco, ou seja, entra na minha casa, entra no meu coração, entra na minha vida, Senhor, e toma o leme, guia o barco da minha vida, guia o barco da minha história, guia o barco da minha família, Senhor. O Senhor é o capitão, o Senhor não é passageiro. Se o Senhor fosse passageiro, iria onde eu quisesse que o Senhor fosse, mas o Senhor é o capitão. Então o Senhor toma conta, o Senhor dá a direção e a gente seguirá a sua voz. A tempestade ouviu a voz de Jesus e obedeceu. Nós ouvimos a voz de Jesus e parece que não obedecemos. A surpresa então não está na tempestade que obedece a voz de Jesus. A surpresa está em nós cristãos, que ouvimos a voz de Jesus e não obedecemos. O Senhor nos abençoe, nos livre todo mal e nos escudos da vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.